E aí, pessoal? Esse sou eu, lá no passado. Eu sei que esse filme vocês já viram, mas é só para demonstrar que anos atrás eu corri atrás de um sonho. Aos trancos e barrancos eu adquiri esse carro em São Paulo, dirigi por mais de 3.000 quilômetros até chegar em minha cidade, Manaus. Ducato Jacobina, onde eu tenho o sonho de transformá-la em um veículo com uma casa dentro, ou seja, uma casa sobre rodas. Foi uma construção desafiadora, mas consegui. Em breve vocês verão os vídeos da construção da Jacobina, o nome que o meu pai nomeou o carro. O meu sonho foi concretizado e posso te falar que a Jacobina trouxe alegria para as nossas vidas. Hoje, esse sonho faz parte de outras pessoas. Contudo, até ela aparecer por aqui com a outra família, postarei as aventuras que tivemos com ela. Mas antes, vou apresentá-la melhor. Boa tarde, fazendo um review da Jacobina. Essa caminhonete aqui, ela é uma Ducato Furgão. Olha só. Ela está com alguns descascados ali em cima, mas é porque a tinta desse carro é original e realmente tem um problema de originalidade desse carro, que foi colocado Prime à base d'água e a tinta não assentou. Então é uma Ducato 2.8 JTD, ano 2005-2006, com rodas aro 16, saída dos gases. Então aqui é a janela eu coloquei uma placa térmica para o sol não incidir direto, tá? É uma placa térmica com Etafoam. Desse lado nós temos, aqui no lado do banheiro, nós temos um cooler, que eles tira o ar de dentro e sai para fora, tá? Desse lado também tem uma câmera, ela é ajustável, então você pode colocar em qualquer lugar. E aqui na traseira também temos uma câmera, também ajustável. Atrás eu coloquei aqui a cama, eu coloquei esse plástico para não sujar muito, queira ou não, tem entrada de poeira. Aqui também coloquei esse material, porque a janela, ela é toda na janela, e eu quero ter, além de privacidade, colocar aqui algo que os raios solares não passem diretamente para dentro da cabine. Então as portas, todas as borrachas, aqui depois eu vou mostrar dentro certinho. Então essa daqui é a área de serviço, né? Ali eu fazendo isso daqui com a cama, ó, fazer isso daqui, ó. Jogando a cama pra cá, joguei a cama pra lá, e pego essa madeira, que é um estrado, e jogo, deixa eu tirar aqui as cortinas e jogo pra cá. É possível fazer a manutenção, tá? Aqui nós temos um garrafão de água mineral, ali a botija, aqui nós temos uma bomba. A bomba já vai com fusível, tá? Todos os equipamentos aqui tem fusível. O forte desse carro é que todo o equipamento elétrico ele tem fusível. Aqui nós temos um autotransformador, depois eu vou explicar o porquê que eu utilizo. E aqui também passa a parte de água, que é todo o controle de água está aqui. Vocês podem ver. Mas eu vou mostrar em detalhes daqui a pouco. Vou deixar aqui, vou deixar do jeito que está aqui, porque eu vou mostrar em detalhes a questão da água, tá bom? Então, já para falar um pouco, aqui nós temos uma mangueira. Essa mangueira, ela se expande, tá? Mas ela só expande quando você liga a água. Aqui nós temos um balde retrátil. Aqui nós temos uma torneira, que tem como você captar a água daqui, se você liga lá na rua, ou na casa, né? Aqui é uma torneira, ela tá olha só, ela tá fechada, tem que ficar assim. Aqui também encontra-se outro registro, tá bom? Aí aqui é a área da bomba, e ali é o painelzinho de controle da bomba, quer dizer, são plugs, são painéis que posso ligar e posso desligar. Aqui, para desatracar, por exemplo, quero desatracar o garrafão, eu venho aqui, ó, puxo essa argolinha aqui, ó, e é uma cinta, e puxo assim, ó. Aí consigo tirar o garrafão, tá bom? Mas como eu não vou tirar, vou ter ela bem justa. Fica muito firme isso daqui. Nunca aconteceu nenhum problema. Tá tudo fixado. Nada disso daqui sai do lugar.
Até o botijão também tá bem fixo. Aqui tem 3 cadeiras. Tem uma mesa que eu não, infelizmente, eu não posso demonstrar como é que ela é fixa. Mas ela é fixa bem ali na porta, eu vou explicar. E nós temos a extensão de mais ou menos 30 metros. Vou fechar aqui. Ali tem essa redinha. Caso você queira colocar alguma coisa e queira proteção, tá essa redinha ali. Nenhum fio aqui tem ponta solta. Desse lado da Jacobina, nós temos aqui, ó. Esqueci de mencionar sobre o rack de teto. É um rack de teto de fabricação própria. Ele pode ser retirado, é muito fácil retirar ele. Só que você tem que tirar os parafusos, ele é todo parafusado nesses locais aqui, ó. Que é de um material de ferro, só que galvanizado e muito resistente. Eu acredito que seja até inox esse material aqui. Aí eu pintei, tá? Tem 1, 2, 3, 4. Só que ele é flexível. Ele não aguenta, se você for colocar peso de cima para baixo, ele não aguenta muito. Eu acho que ele vai aguentar aí uns 200 kg no máximo. O que mais? Acima tem a placa solar, tem o climatizador e tem uma clarabóia, que inclusive ela está até aberta. Eu não coloquei escadinha aqui porque o carro está aqui, está bem do lado. Então, caso eu venha abastecer água, eu venho aqui, puxo aqui e coloco a mangueira para abastecer. Eu fiz da maneira mais simples, porque tem outra maneira também. Essas presilhas aqui, elas são para fixar a mesa, tá? A mesa ela é fixa aqui, né? Tanto aqui quanto aqui. É possível você fixar, na verdade é aqui, né? Esse daqui é porque atrapalhou aqui e eu não tirei. A bomba, para me ligar, basta eu tirar a torneira aqui. Ela está pressurizada, mas para me ligar mesmo eu tenho que colocar aqui, ó. Colocar uma pressurização. Pronto. Aí, ó. Ou se quiser ligar direto, posso ligar direto. Deixa eu colocar aqui. Uma mão é difícil. Ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Viu? É bom 2 pessoas. Mas coloquei um botão stop para não gastar muita água. Mas eu pressurizo primeiro e depois. Tá bom? Aqui tem uma tomada, só que essa tomada aqui é 110. Aí é quando o carro estiver ligado na energia da casa. Deixa eu colocar aqui. Sempre coloca a mangueirinha toda. Tá? Isso é uma dica. Porque pode ser a mangueirinha, se a porta ali fechar na mangueirinha, é capaz da mangueirinha aqui sair do lugar e amassar. Aqui nós temos uma saída de gases. Sim, saída que eu fiz normal. Tá? Não tem gases na verdade, é porque o botijão era aqui dentro antes. Aqui nós temos um sofá-cama e baú. Tá? Ali é o painel de controle, ali é o controlador, ali é o ar-condicionado portátil, ali é a clarabóia, aqui é o banheiro. Vamos ativar o banheiro daqui a pouco. Aqui é o porta-pote, aqui é a escadinha, aqui é um nicho para me colocar shampoo, essas outras coisas. Aqui é outro lugar que só que está aberto. O climatizador está funcionando, tem um ventinho gelado. Aqui é a televisão. A televisão ela pega, só que a antena dela por enquanto é essa, mas você pode tirar a antena. Isso aqui são produtos alimentícios e aqui são os temperos. Aqui é a bancada. Essa bancada ela é grande. Tá? Vou tirar aqui para vocês verem. Tudo funcionando. Vou testar para vocês. Tirei aqui. Tá, tô tirando aqui as coisas de dentro, porque fica essas coisas aqui de dentro mesmo. Eu sempre coloco aqui no canto. Coloco as buchinhas aqui. Para mim acionar a pia, primeiro eu tenho que abrir isso daqui. Abrir só para cá, ó. Ele normalmente fica assim, fechado. Aí só abre para frente. E aqui tem um botão também. Isso daqui é no pé. Ó só. Ó. Bomba funcionando ali, né? Ó. Aí eu troco. Movo pra cá. Vamos ver essa torneira aqui, ela tem um movimento, ó. Posso deixar fixo aqui também. Tá? Tem movimento assim. E você pode tirar daqui também.
Então, eu acionei da água mineral. Ó. O mineral tá funcionando normal. Então, eu vou mostrar agora ligando o forno, tá? O fogo aqui. Primeiro essa boca, depois essa boca. Tá funcionando tudo normal, tá bom? Chamas bem. O botijão, porque o botijão tá com gás já. Desliguei. Bom, aqui na parte do banheiro, nós temos alguns itens que tem que ser esclarecido. O primeiro item é esse exaustor aqui, ó. Tá, eu vou ligar ele aqui primeiro na chavinha. Na verdade, eu vou desligar ele aqui. Ele aqui está desligado. Vou ligar ele aqui. E ele é um exaustor. Como que ele funciona? Primeiro você tem que abrir a janela por aqui. Puxa a janela por aqui, ó. Abre esse daqui. Ele tá assim porque eu coloquei um elástico lá atrás. Mas se quiser tirar o elástico, porque quando o carro tá em movimento, isso daqui fica querendo sair. Mas eu não achei nenhum mecanismo para travar aqui. Eu não queria colocar um parafuso aqui. Então, vocês vê, abre esse daqui, abre a janela, né? E liga aqui. Um puxador de ar muito forte. E ele funciona excelentemente. Aí aqui nós temos a pia. Tá funcionando perfeitamente. E aqui nós temos o chuveiro. Primeiro, ligar aqui. E depois aqui. Funcionando. Tendo água. Isso daqui é ajustável, essa cabeça aqui. Normalmente, quando eu estou em viagem, eu colocava ela aqui Deixa eu tirar aqui, porque é chato pra caramba tirar ela, tá? Não é fácil. Ó. E dá pra tomar banho normal. Encaixa, encaixou e ficou. Então vamos para os armários. Aqui nós temos o armário, já está desocupado. Tem um detalhe que eu não falei pra vocês, mas é o roteador. É só tirar ele daqui e nele colocam-se aquele chip 4G, tá bom? Essa parte aqui, ó. Essa parte onde fica aquele aparelho que grava os vídeos. É daqui a central das câmeras. Sobre a clarabóia. Essa clarabóia, ela tá aberta. Eu vou colocar ela pra ventar. Tá ventilando agora. Eu vou colocar ela pra ventilar aqui. Ela tá mandando pra fora. Vou colocar ela pra mandar ar pra dentro. Ela vai parar um pouco e vai voltar. Vamos. Ó. Agora ela tá mandando pra fora. Aí ela tem a função da luz, que é esse botão aqui. Ó. Ligou. Ela tem a função da clarabóia, ela tá aberta. Eu vou fechar. Ah, ela tem um sensor também, tá? De chuva. Ah, tá. É porque eu tava apertando errado, ó. Eu tava apertando o open. Tem que apertar aqui, close. E ela tem isso daqui que é a manual. Se ela estiver aberta e chover, ela vai fechar automaticamente. Quando tá piscando aqui, ó, rain unlock, é que ela tá piscando aqui porque ela tá em espera. Mas se estiver chovendo e ela estiver aberta, ela vai fechar automaticamente e aqui vai ter um sinal, tá bom? E é basicamente isso. Ah, tá, ela tem também um alto de temperatura. Tipo, se tiver muito quente aqui, ela abre. Vamos para a geladeira agora. Então, tá vendo que os painéis estão com números, né? Eu deixei um mapinha com os números. Vamos lá. Aqui é a geladeira, tá? Eu deixo esse pano porque ela não tá funcionando. Tá, tem água aqui, tal. Mas a luz dela tá funcionando, ela só não tá ligada. Aí para me ligar, eu venho aqui e aperto esse botão aqui, que é o botão de ligar. E fico segurando ele, ó. Seguro. Aí já entra os 3 graus. Para me desligar, seguro e desligo. Ela já vem com fusível já de proteção. Todos os equipamentos têm fusível de proteção, se caso der algum curto. Espero que não dê. A prioridade é segurança nesse carro, até porque tem equipamentos 12 volts. Aqui está o banco cama. Eu já expliquei, acho que para vocês. Esse é o banco cama.
tem 1,80 m por 90 centímetros. Ó, vou sentar. Tá firme. As borboletas que tem aqui, que são acionadas, elas ficam todas aqui e ali, para ter apoio. E pode dormir tranquilo. Fica uma excelente cama. Por que eu coloquei a cama aqui? Porque para ir do banheiro, facilita a saída da pessoa que está aqui e facilita a saída do casal, para ir aqui usar o banheiro. Usa o banheiro por causa da privada, né? Tudo mais. E vamos pular já logo pro climatizador. O climatizador é esse daqui. Ele faz esse barulho à noite, mas nada que incomode. Um vento até um pouco gelado. Dá para dormir tranquilo. Áreas que são menos urbanizadas, elas elas têm temperaturas mais abaixo, amena, né? E isso ajuda bastante. Controle dela. Aqui é menos ar. Aqui, ó. Aqui é mais ar. Aqui tem como eu colocar um temporizador. Aqui eu coloco com água ou sem água, porque a água ele vai jogando água. Vou falar a forma de abastecimento dele. Como que eu abasteço. Aqui é a caixa. Aproveitar aqui que eu tô aqui para explicar da caixa. Caixa de ferramentas. Aqui infelizmente eu não vou ter muito. Deixa eu tentar ligar a luz aqui. Vamos ver se dá para ligar a luz. Ah, não dá. Mas aqui o pistão ele não está aguentando porque ele não pode subir muito, mas ele sobe e fica fixo. Estão as duas baterias. Essa pasta aqui é a pasta que está o mapa, ó, já ficou já. Não precisou, mas ele está deficitário porque ele tem que levantar mais. Aqui está a elétrica, ó, elétrica. Aqui tá escrito os botões. Quais são os botões? E aqui tá questão de amperagem, botão e tudo mais. Agora que tá desarmado, vou aproveitar e falar do baú, tá? O baú se abre por aqui, por essa fita. Ele fica, tá? Aqui vai algumas panelas que eu não utilizo mais. Aqui vai material de revisão. Isso aqui é uma borracha que foi cortada. Tem um filtro novo da Tecfil. Tem a correia, a última correia dentada que eu tirei dela, mas era para caso de emergência. Tá aqui. Tem a correia de acessório. Tem também isso aqui eu acho que é um sensor de rotação. Eu comprei só para ter mesmo, se caso desse problema. E tem lâmpadas também. Esse daqui eu acho que foram peças que eu troquei do alternador. Deixa eu só verificar se é isso. É uma peça que eu troquei do alternador, que é até cara essa peça aqui. Mas tá aqui e ela tá funcionando. Assim, tá funcionando deficitariamente. O cara consertou ela. Tá? Era mais por questão de limalha mesmo, de oxidação. Aqui tá um jogo de lâmpada traseira. O que mais? Aqui é o sensor de rotação. E tem outros itens. O espelho retrovisor tá aqui. Tem alguns itens aqui. Tem um negócio de consertar borracha. De consertar pneu, assim, de emergência. Tá, tem outras coisas aqui. Aqui as panelas. Aqui tá a caixa com todo o manual. Manual não, todas as notas fiscais. Inclusive notas fiscais das baterias. Estão aqui ó, certificado de garantia da Resfriar também, todos eles. Bom, sobre os fios, geral, fio vermelho e fio preto são utilizados para 12 volts. Todo fio vermelho e preto são utilizados para 12 volts. Fio preto e fio azul é para 110 ou 220. Aí fica a critério. Aqui esse coisa aqui, ele é bivolt, fogão. Então é o único que está ligado direto, que pode ficar ligado direto. E só também. A televisão, ela está ligada no 12 volts, então ela não tem problema. O ar-condicionado, ele é 110. Só que aí tem que fazer a transformação, caso tenha 220. É o único que tem que ter mais cuidado. Tanto é que eu não deixo ele ligado direto.